Boa noite. Eu estou aqui para uma entrevista com o Ângelo Rancarati, o engenheiro civil, é, para o trabalho de introdução em engenharia, do primeiro período noite da faculdade de FEAMIG, o professor Cláudio Cansado. Ângelo, a primeira pergunta para você é o seguinte: como começou aí a sua carreira de engenheiro? Bom, boa noite. Eu comecei há uns 11, 12 anos atrás, o meu primeiro serviço foi a construção de uma casa que eu fiz no bairro Esplanada, em Belo Horizonte, junto com um colega meu de escola. A gente tinha uma empresa, né? Nós montamos inicialmente uma empresa e, como primeiro serviço, a gente fez essa construção dessa casa lá no bairro Esplanada. Depois disso, ele fez um concurso público, passou, foi trabalhar na Petrobras e eu fiquei sozinho com essa empresa, mas resolvi dar continuidade, né? Porque eu estava para me formar em engenharia, ainda não era engenheiro, tinha um colega que foi responsável técnico lá na construção dessa casa, mas com essa saída desse meu sócio eu insisti, continuei com essa empresa. Na época minha mãe se tornou minha sócia e a gente continuou no mercado aí trabalhando. E logo em seguida eu comecei a prestar serviço para instituições financeiras, né, para banco, fazendo reforma de agência, construção de agência, serviço de manutenção. E estamos aí nesse mercado até hoje, trabalhando com alguns bancos, trabalhando também para órgãos públicos e também clientes particulares, né, reforma de condomínio, imóveis, casas, serviço de manutenção. E estamos aí, tocando a vida, continuando aí no ramo de engenharia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas obras feitas em banco. Como que funciona, as dificuldades que você tem para fazer obras em banco. Bom, o que, que acontece? A obra de banco ela é um pouco problemática pelo seguinte. Quando eu comecei há 10, 11, 12 anos atrás, as instituições, né, os bancos, eles sempre deixavam com a gente, durante todo o período da obra, os vigilantes que normalmente trabalhavam na agência, ou até outros vigilantes que as empresas de vigilância enviavam para as agências, né? Com o passar dos anos e para reduzir custo, o banco começou a não contratar mais esses vigilantes. Então eles entregavam para a gente a chave da agência e a gente ficava durante todo o período da obra, à noite ou nos finais de semana, né? Que são os períodos que a gente executa as obras, porque durante o dia com a agência em funcionamento não tem como a gente executar nada. Então a gente sempre faz serviço ou à noite ou nos finais de semana. E com as empresas assumindo essa responsabilidade de ficar com a chave da agência, a gente passou a ter possibilidade de acontecer assaltos na agência ou até mesmo invasão de criminosos aí para poder fazer alguma coisa dentro da agência. Então a gente muitas vezes pensa assim, mas tem tesouraria, tem alarme, e ninguém entra na tesouraria, mas muitas vezes você tem muito equipamento dentro da agência, né? E o pessoal vendo os operários entrando e saindo na agência, muitas vezes fica com aquela vontade de querer invadir e roubar alguma coisa, né? E a gente tem conhecidos aí que já passaram por essas situações. São situações complicadas, né? Porque muitas vezes a gente fica refém aí de um bandido, alguma coisa assim, que tem intenção de fazer algum roubo, algum assalto na agência, né? Agora, de tudo, é um serviço gratificante, é interessante também, porque como você trabalha para banco, você nunca corre o risco de não receber, né? Como, né, Dinheiro o garantido. dinheiro é fácil, né, para eles, então a gente sempre recebe. Agora, a questão é a pressão em relação ao tempo, né, que muitas vezes eles passam e exigem da gente no contrato para executar a obra, e a gente passa também por alguns problemas, por exemplo, entrega de equipamento, a transportadora combina de entregar um horário durante a noite, não entrega, e aí muitas vezes o banco ele não desconta esse prazo aí que foi provocado por problemas de terceiros, né? Ele quer que, independente se teve um atraso na entrega do equipamento ou não, que a obra continue sendo mantida dentro daquele prazo que eles estipularam no início do contrato. E muitas vezes foge do controle, né? E, e a gente não consegue manter esse prazo e muitas vezes a gente recebe até punição do banco, no caso, que contrata a gente, né? Tem até um caso interessante que aconteceu em Tiradentes, né? Cidade conhecida aqui no interior de Minas Gerais, que é uma cidade turística,
e nossa empresa foi contratada para fazer uma reforma lá durante a Copa do Mundo. E a cidade estava cheia de estrangeiros e a gente precisando fazer barulho para quebrar parede ou fazer poeira por causa da obra, carregar e descarregar equipamentos. E a população na época não entendia muito que a gente estava lá para trabalhar e ficava cobrando que a gente não fizesse barulho, que a gente parasse no horário dos jogos, mas o banco exigia que a gente tinha que cumprir um cronograma, né? Ou seja, para o branco não interessava a questão da Copa do Mundo, e muitas vezes a gente teve até a visita da polícia militar lá por reclamação de hotéis ou até mesmo dos estrangeiros que estavam lá querendo assistir os jogos e a gente precisando de trabalhar, né? Para tentar cumprir o cronograma que o banco passava para a gente. Ok. Eu queria te perguntar agora sobre como que está o mercado de trabalho para engenheiro civil no momento. Bom, o mercado tá bom, né? A gente pode ver aí que até mesmo na época da Copa do Mundo, agora também com as Olimpíadas, você vê muita obra, né? E obra é o que mais dá voto, né? Então a gente tem que pensar que essa Copa do Mundo e essa Olimpíada que está para vir ano que vem, muita coisa está sendo construída. Muito hotel foi construído, em Belo Horizonte mesmo, muita obra foi feita, linha verde, os viadutos aí da Antônio Carlos, o cobrimento aí do Rio Arrudas, que está sendo feito a instalação de uma laje sobre o rio para poder transformar em avenida. Então, obra tem bastante, serviço tem bastante. Agora, a questão é você conseguir, né, uma colocação aí que seja agradável, né, para poder satisfazer aí quem está estudando e até mesmo ganhar o que acha que é razoável, né, porque muitas vezes você se vê na condição de assumir muita responsabilidade que é de um engenheiro, mas muitas vezes você não ganha como engenheiro, né? E a responsabilidade na engenharia civil é muito grande, né? Uhum. Agora eu queria te perguntar quais são as maiores dificuldades que você enfrenta na profissão? O que acontece? Eu no meu ramo, na minha atividade, logo depois que eu formei, como eu já citei, né? Eu sempre tive empresa e eu sempre fui autônomo. Então muitas vezes você tem que administrar a obra, você tem que se preocupar com a parte financeira da empresa, a parte administrativa, e muitas vezes você fica sobrecarregado, porque você fica tentando fazer tudo ao mesmo tempo e nem sempre é possível, né? Você se responsabilizar por todos os setores da empresa. Entendi. A sua formação acadêmica, você tem alguma pós-graduação ou não? Não, eu sou engenheiro civil formado, né, pela Escola de Engenharia Kennedy. Eu formei em 2001, já tenho 14 anos aproximadamente de formado, mas eu nunca fiz nenhuma pós-graduação, não. Eu me formei um pouco velho e logo em seguida eu casei, aí depois tive filho, e logo quando eu formei também, eu não tinha só uma atividade, eu era representante comercial também de uma empresa que vendia derivados de petróleo, uma empresa estrangeira. Ganhava muito bem, por sinal, nessa empresa, e foi um problema que eu tive que resolver na época, porque eu precisava de fazer estágio para poder formar, só que o salário na época que era oferecido para estagiário de engenharia civil não chegava nem a um quinto do que eu ganhava sendo representante comercial. Então eu passei por essa dificuldade porque eu estava na época de formar, precisava de fazer estágio, mas tinha esse serviço de representante comercial, e que eu tinha que viajar, e isso muitas vezes atrapalhava a escola, mas foi difícil escolher, porque eu tive que largar um rendimento que eu já tinha para poder me dedicar à minha profissão. E o salário? Você tem a base de salário, Bom, médio? o que acontece? Como eu já citei também, eu trabalho como autônomo, né? Eu tenho essa empresa, é uma empresa pequena, hoje praticamente sou só eu que estou nessa empresa tentando administrar as coisas. O rendimento é bom, só que é aquela história, né? A gente tem que ter o cliente e apostar e sempre estar mantendo aquela sua carteira de cliente para você nunca deixar cair demais e faltar obra. Eu já tive situações que eu passei no passado que que a minha empresa se dedicava muito a um cliente só, que era uma empresa do ramo de telefonia. Com isso, a gente viajava o Brasil inteiro aí, fazendo centrais de telefonia,
Só que em um certo momento essa empresa foi comprada por uma empresa estrangeira e toda a diretoria, todo o setor de engenharia que a gente conhecia foram mudados os profissionais, os engenheiros saíram, entraram engenheiros novos e com isso nós perdemos esse cliente e nós passamos uma certa dificuldade, porque a gente estava apostando tudo nesse cliente que a gente tinha. Com isso a gente teve que praticamente começar do zero, procurando novos clientes, procurando atender clientes particulares, edifícios, condomínios, até mesmo outra empresa, para a gente tentar continuar no mercado. O mercado, para quem quer empreender, ele é um mercado muito bom, só que você tem que empreender com o pé no chão, saber que você sozinho não consegue fazer nada e você tem que sempre lembrar que você tem que respeitar bastante todos os profissionais que estão trabalhando para você, porque ao mesmo tempo que um mestre de obras ou até mesmo um pedreiro pode te ajudar bastante, um mestre de obra mal intencionado, ou um pedreiro ou qualquer outro profissional que tiver mal intencionado pode também prejudicar a sua obra e prejudicar a sua carreira. Ok. E eu queria te perguntar, quais são os seus principais clientes? Você acabou de falar aí desse pessoal da telefonia, né? Uhum. Mas eu queria saber quais que são os seus principais clientes hoje em dia. Hoje o que acontece? Esse cliente que é o pessoal do ramo de telefonia é a GVT, né? Que ela já foi, desde quando eu comecei a trabalhar para eles, que já tem aproximadamente uns 8 anos, eles já mudaram de dono 2 vezes. A primeira compra que foi feita, a GVT é de um rapaz, de um senhor que ele é israelense, mas que ele veio morar no Brasil. E a sede da GVT é no Paraná, só que ela foi comprada por uma empresa da França, que chama Vivendi, e no começo do ano agora ela foi comprada pelo grupo Telefônica Vivo. Então ela sempre está mudando de dono, né? E sempre quando muda de dono a gente praticamente tem que começar tudo do zero. Eu estou refazendo um trabalho agora junto com a engenharia da GVT para poder retornar a prestar serviço para eles. Hoje eu estou atendendo mais, são condomínios residenciais particulares, né? Fazendo reforma de fachada, reforma interna, pintura. E hoje praticamente eu estou atuando mais nesse ramo de clientes particulares. Para terminar, eu queria que você fizesse uma comparação para a gente entre obras em bancos e obras residenciais, em casas geminadas, construção de prédios, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, fizesse uma comparação dessas duas obras. O que acontece? São situações bem distintas, né? Porque você pega uma agência de banco para reformar, você tem aí 30 dias trabalhando nas noites e nos finais de semana, né? E quando você pega uma construção de uma casa, como você citou aí, ou até mesmo uma reforma predial, você consegue trabalhar com um pouco menos de estresse. Porque, como eu falei, quando você pega uma agência para reformar, você fica totalmente responsável por aquela agência. Então você tem que ter sempre pessoas de confiança que você pode deixar na agência quando você não está, para muitas vezes abrir e fechar a agência no período que você vai trabalhar. E quando você parte para um trabalho numa área particular, uma reforma de prédio, uma construção de uma casa geminada, ou de um galpão, ou de alguma coisa parecida, além de você ter um tempo maior, você consegue trabalhar no horário comercial e você consegue ter mais tranquilidade para fazer o serviço, porque você está menos sujeito aos problemas que você tem quando você está reformando a agência. Porque muitas vezes, como eu citei, a gente, como trabalha à noite, final de semana, entra uma pessoa mal intencionada na agência e acha que você tem acesso à tesouraria ou acesso à área restrita de abastecimento de caixa eletrônico, quando na verdade você não tem, e mesmo se você tivesse tanto a tesouraria quanto essa área de abastecimento de caixa eletrônico, é tudo monitorado com alarme, tem diversos sistemas de alarme, tem bomba de fumaça, tem várias situações lá que inibem, né, que alguém consiga entrar. Mas mesmo assim, né, muitas vezes a pessoa acha que você tem controle da situação e tenta entrar na agência para poder fazer alguma coisa.
e você fica sujeito aí, né, na insegurança que está o nosso país aí, de alguém tentar querer fazer alguma coisa. Mas graças a Deus, com a minha empresa, comigo, pessoalmente, nunca aconteceu nada. E a gente continua aí trabalhando no mercado. Na minha carreira, eu construí apenas 3 imóveis, que foi a casa, né, que eu citei logo no início da entrevista, que foi quando a gente começou com a minha empresa. Depois eu fiz 2 casas, né, em sítios aqui próximo a Belo Horizonte. E depois disso eu voltei mais para a área de reforma, manutenção, e não tive condições de permanecer na área de construção, que demanda mais verba, mais dinheiro, mais investimento. Ok. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço pelos esclarecimentos. Bacana. Parabéns por vocês, pelos estudantes aí, que tudo dê certo, que vocês consigam formar aí e conseguir, né, ter o sonho de vocês realizado aí no futuro. Boa noite, obrigado. Viu? Obrigado, boa noite.